todos, bem-vindo ao segundo episódio Conversa de Fé e Livros. Eu sou o seu anfitrião nesse programa, meu nome é Natson Matias e hoje temos um episódio especial. Nós vamos falar sobre os livros lidos pelas Amigas da SAF em 2024 e apresentar os livros propostos para para 2025. Eu estou aqui com dois convidados maravilhosos, que é a professora Regina Beatriz, coordenadora do Clube do Livro, Amigas da SAF, e o reverendo Rubens Cirqueira, que é o pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como vão vocês? Tudo bem? Obrigada, pastor Nats. É um prazer estar aqui para essa conversa de fé e livros. Também agradeço, muito obrigado e vamos conversar. Então tá bom, para começar nós vamos apresentar o projeto Amigas da SAF. O projeto Amigas da SAF, ele é um dos projetos da Sociedade Auxiliadora Feminina, SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. É um clube do livro com reflexões bíblicas de perspectiva reformada, né, a partir de leituras selecionadas que promovem então esse acolhimento e integração entre irmãos e irmãs, né, mulheres da SAF, e outras pessoas interessadas, ou seja, a reunião acontece de forma local na primeira igreja com as mulheres, as amigas da SAF, todas as mulheres, e também ele é transmitido ao vivo e alcança também outras pessoas no decorrer do tempo que o programa está no ar. É uma atividade de leitura e reflexão que é, dessa forma, estendida a toda a igreja. Eu gostaria, pastor Natsa, de falar da dinâmica do Amigas da SAF, que, como o senhor bem disse, inclui a seleção dos livros pela coordenação do projeto, mas é importante se dizer que a partir daí é seguido para uma curadoria pastoral. E os nossos encontros, eles são mensais, realizados presencialmente na igreja e online, pelo YouTube da PIPG. E uma forma de fomentar a leitura nós enviamos semanalmente, via Zap, comentários, fragmentos, notas dos capítulos lidos para os leitores, para as leitoras. Isso é realmente uma iniciativa muito boa, né, da SAF, Amigas da SAF. O propósito sempre é tomar esses livros como uma aplicação, porque nós sabemos que o plano fundamental é que tudo isso volte para a leitura da palavra de Deus, né, da Escritura. Mas é um momento muito bom de comunhão, de crescimento, que tem todo mês. Ok, nessa segunda parte, depois dessa introdução, nós queremos então fazer essa retrospectiva de quais foram os livros lidos, né, destacados na temporada 2024. Professora Regina, fala pra gente quais foram os livros que foram lidos pelas Amigas da SAF em 2024. Então, Hábitos Espirituais foi o primeiro. Prazer em Jesus pela Graça Diária, de David Mads. Esse livro foi publicado pela Editora Fiel em 2022. E o livro, em suma, ele trata de 3 disciplinas espirituais: ouvir a voz de Deus, a sua palavra, ser ouvido por ele em oração e pertencer ao seu corpo, comunhão. E o autor nos encoraja a cultivar esses hábitos intencionais para deleitar-nos em Jesus. O Michael Horton, inclusive, na apresentação do livro, ele comenta que a palavra hábitos pode ser desanimadora em uma cultura de distração e autonomia como a nossa. Mas ele lembra que o caráter é, em grande parte, uma coleção de hábitos. E ele encerra dizendo da sua gratidão por hábitos espirituais trazer de volta a conversa, mas ele espera que também a nossa prática, né? E tivemos outro livro. Isso, qual foi o outro livro que as Amigas da SAF, então, leram
em 2024? Transformado. Como Deus renova nossa mente para nos tornar mais como Jesus, diz Engelsman, publicado pela editora Fiel, Éden, em 2023. Aqui, a autora define a mente como uma coleção de pensamentos, sentimentos, emoções e desejos, ou seja, vontade, e descreve a renovação da mente como obra do Espírito Santo. E ela é muito contemporâneo, o livro, porque ele aborda o conceito de neuroplasticidade, explicando que Deus nos criou de uma forma que permite a possibilidade de renovação e santificação da mente, para nos conformar não como a maneira que o mundo pensa, mas sim como a mente de Cristo. Isso. Esses livros foram extremamente importantes, porque o tema que eles trataram fala de algo que não é muito do nosso contexto, né? De falar sobre disciplinas espirituais. A Sim, gente vê exato. isso muito na tradição, né, da teologia puritana, e foi extremamente importante a gente aprender um pouco mais sobre isso. Que bênção. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho, né? Fizemos a retrospectiva e neste segundo programa, a Conversa de Fé e Livros, vamos então conversar sobre os livros propostos para a temporada 2025. Reverendo Rubens e professora Regina já passou para você os títulos dos livros, né? Como pastor da igreja, você tem esse papel, né, de, junto com as irmãs, observar, dar orientações com relação a conteúdo, enfim, apesar de que elas têm essa condição de fazer isso, mas é importante que o pastor esteja junto nessa tarefa. Ela já passou os títulos dos livros escolhidos para a temporada. Quais são eles e como é que isso será importante para o projeto da igreja em relação ao tema do próximo ano? Isso, vamos lá então, hein? Vamos lá na expectativa. Como já foi falado, nós temos um tema anual e já na primeira parte, né, um dos livros também vai tratar sobre isso. Então, o primeiro livro será Uma Vida de Obediência, as 7 disciplinas para a vida do cristão, que é de uma autora bem conhecida já da Amigas da SAF, portanto, todos já conhecem um pouco a leitura, né? Já tem Sim. uma familiaridade com a leitura, que é de Elizabeth Elliot. Tá? Então, esse é o primeiro livro que será abordado. E Ele trata de 7 disciplinas, né, pastor? É Isso, importante relembrar. 7 disciplinas importantes para a vida cristã. Disciplina do corpo, da mente, do tempo, do trabalho. E essa autora, os seus escritos são saturados das escrituras. E, de acordo com a proposta do plano o tema da igreja, da PIPG para 2025, adoração, lembrando que Calvino nos diz que a verdadeira adoração, ela consiste somente na obediência. E esse livro é especialmente relevante em uma época de prazer imediato, enfatizando, então, a autodisciplina e a autonegação. Certo, pastor Rubens? exatamente. o segundo livro, né? Tem um outro livro também que foi proposto, o pastor Rubens falou de um deles. E qual é o outro livro, então, professora Regina? O outro livro, ele se denomina Sem Igual. Sim. 31 meditações sobre o caráter e atributos de Deus. Esse livro é de Joel Bick e Brian Cosby. É um livro publicado, vejam, em 2024, pela Bem editora novo aí. Éden. É Recente. recente. E o Joel Bick, ele destaca nesse livro a importância de orientar cristãos a meditar no caráter, nos atributos de Deus, para que a sua mente seja transformada, seus afetos aquecidos,
e a sua fé nutrida por graça. O Charles Spurgeon, em um sermão de 1855, ele fala nesse sermão acerca do valor do estudo do Sim. conhecimento de Deus, e aonde ele nos diz que o conhecimento de Deus humilha a mente e também a desenvolve. E ele termina dizendo: eu não conheço algo que possa confortar tanto a alma e acalmar as ondas de tristeza e dor e trazer paz para os ventos da provação, como uma meditação piedosa sobre a divindade. Reforçando o livro, ele trata sobre meditações, sobre o caráter e os atributos de Deus. Certamente serão leituras extremamente válidas e importantes para as amigas da SAF, para as mulheres, também para toda a igreja. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância dos livros e o tema de 2025 da igreja. Reverendo Rubens, então, à luz disso tudo, qual a importância desses livros aliados, como disse antes, ao tema da primeira igreja presbiteriana de Goiânia para o ano de 2025? Isso, todos esses livros estão numa continuidade dos temas, né? E os temas eles vão se entrelaçando. No Sim. fim das contas, tudo nós sabemos que se direciona para algo fundamental, é primordial na nossa vida, que é a adoração a Deus. Então, esse é o tema nosso do próximo ano, de toda a igreja, de todos os ministérios. Nós vamos trabalhar com a adoração. Né? Então, numa sequência, né, de temas que serão adoração, ensino, comunhão, serviço e evangelização. E o primeiro deles será direcionado para a adoração, que é a vida da igreja, para aquilo que o Senhor nos chamou. Então, todos esses livros nos ajudam a ajustar exatamente isso, que é a adoração a Deus. Professora Regina, o que mais se complementa em relação a isso? Queria terminar com relação a os temas obediência, né? E conhecimento de Deus. Jonathan Edwards, ele fala o seguinte com relação às nossas afeições, que as nossas santas afeições, elas surgem da instrução espiritual. Sim. E instrução espiritual que a nossa mente recebe. E o pastor Rubens, ele colocou no início que o alvo, o fim final, o fim, realmente, o objetivo é nos levar à palavra de Deus. Então, a instrução desses livros bíblicos, teocêntricos, nos levam, então, a aquecer as nossas santas afeições. Que bênção. Então, atenção para vocês que estão acompanhando esse programa, fizemos essa retrospectiva, e também já demos aí os livros, os títulos dos livros nesse programa para o ano de 2025. Enfim, caminhando para o encerramento desse segundo episódio de Conversa de Fé e Livros, ficou claro esse encadeamento de ideias na seleção dos temas dos livros propostos. Então, o nosso convite para 2025 é que você disponha sua mente, seu coração, para mais uma jornada do Clube do Livro Amigas da SAF, que começará no dia 15 de fevereiro, sábado, às 9h30, presencialmente lá na primeira igreja presbiteriana de Goiânia, e também transmitido depois para o YouTube, do canal de TV da primeira igreja. Para então começar as atividades no dia 15 de fevereiro. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês que estiveram acompanhando esse programa e deixo aí a palavra franqueada para que os nossos convidados deem seu recado final. Foi uma satisfação, pastor Nats, estar aqui nessa conversa de fé e livros, juntamente com o pastor Rubens. Muito obrigada. Também agradeço, sempre bom estar aqui, e convidamos a todos e nos vemos lá
no dia 15, e que Deus nos abençoe nessa jornada. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por esse tempo que você esteve conosco e aguarde os próximos programas de conversa de fé e livros. Até lá.